Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de Anime. Vamos falar do episódio número 22 de Dororo, que é basicamente um prólogo da treta final dos irmãos. Eu achei um ótimo episódio. Então vamos começar com a busca desenfreada do Hyakkimaru, né? E algumas coisas que eu já falei nos episódios passados que estão sendo reforçadas, mas que eu agora vou pegar alguns pontos específicos, que é a parte do quanto o Hyakkimaru é humano e o que faz dele humano. E o que faz ele agora ser mais próximo de um demônio do que um humano, né? Primeira imagem do episódio é a Dororo indo embora. É a humanidade do Hyakkimaru indo embora. Porque o que faz do Hyakkimaru ser humano não são as suas partes, é o relacionamento dele com a Dororo. Sem a Dororo, ele é só um amontoado de carne. Ele é só um amontoado de partes que querem se unir, né? São as partes do próprio corpo querendo se unir, basicamente. Então ele não é nada sem a Dororo, porque ele não tem essa questão da família. Ele não tem essa questão da humanidade. Ele não se importa com a humanidade, além da Dororo e do Jukai, que aparece nesse episódio. Então você tem essa questão. O Hyakkimaru agora, ele tá sem as partes que transformam ele em humano, sem as pessoas que transformam ele em humano, né? Então ele está mais próximo de ser um demônio, de fato. E ele tem poderes de demônio nesse episódio. E a gente tem que lembrar que, como foi mostrado no episódio passado, ele está com o cavalo. O cavalo é um Ghoul que foi criado a partir das partes, a partir dos sentimentos, né, das pessoas que estavam naquele buraco gigantesco, né? A partir dos sentimentos de perda daquelas pessoas, da perda de conexão com seus familiares, perda de conexão com as pessoas que eles amavam, né? É o que deu a entender no episódio passado e o que deu a entender neste episódio também. Porque tem uma frase da Dororo, depois eu falo sobre isso. Então o que você tem? Você tem tanto o cavalo quanto o Hyakkimaru buscando vingança, buscando, teoricamente, reencontrar as suas partes essenciais, né? As suas partes essenciais, que são, no caso, o Dororo e o cavalo representando todas as pessoas mortas e o próprio cavalo buscando reencontrar o seu potrinho. Só que a gente tem uma questão imposta nesse episódio. Como sempre foi relatado isso, como foi sempre mostrado nos episódios anteriores, existe uma competição dentro do próprio Hyakkimaru com relação a o que é mais importante, as minhas partes ou a minha humanidade, né? No caso a Dororo. E nesse episódio fica um pouco mais claro, porque começa o episódio com a Dororo indo embora e ele virando praticamente o demônio, e termina o episódio meio que ele esquecendo de tudo isso, vendo as partes do corpo dele com o Taomaru e ele focando nisso. Então ele esquece da humanidade dele, ele esquece completamente da Dororo nesse ponto. A busca pelos seus bens materiais, digamos assim, né? E aí os bens materiais são retratados com as partes do corpo, no caso do Hyakkimaru. A busca pelos seus bens materiais pode transformar num demônio, pode transformar numa pessoa que não se importa com nada ao redor, e a não ser conquistar os seus objetivos, né, conquistar os seus desejos, e acabar causando mal para muito mais gente, né? Porque se você parar para pensar, o Gol foi transformado através das pessoas que foram mortas, certo? Através dos sentimentos das pessoas que foram mortas e acabaram perdendo a conexão com suas pessoas queridas, né? Ou seus cavalinhos queridos. E nesse episódio ele tá matando todo mundo, entendeu? Nesse episódio ele tá matando geral, sem nem saber quem são essas pessoas. Ele tá matando todos os samurais que ele viu na frente. Todas as pessoas que poderiam ter, inclusive, o mesmo sentimento que ele. Ele está causando vários homicídios, ele está causando um homicídio em massa, digamos assim, em pessoas que poderiam ser como ele. Isso não é pensado por ele em nenhum momento, porque ele está completamente afastado da humanidade dele. A humanidade dele de pensar no outro está completamente esquecida. Ele já perdeu isso. Nesse momento, está completamente perdido. E aí no final, no começo da briga do Taomaru com Hyakkimaru, né, que é no final do episódio, você tem uma outra questão abordada, que é Taomaru, querendo ou não, faz parte da família geneticamente falando do Hyakkimaru, e agora o Taomaru e os amigos do Taomaru, as conexões do Taomaru, estão com as partes dele. Então cada um tá com o braço do Hyakkimaru e o Taomaru tá com os dois olhos. Então o que está acontecendo aí é o seguinte: o Taomaru ele tem as partes do
que o Hyakkimaru quer, ou seja, os bens materiais que o Hyakkimaru quer. Ele tem coisas além disso também que o Hyakkimaru poderia ter, que são, no caso, as amizades, as conexões que ele tem. Então o Taomaru é um grande objetivo do Hyakkimaru. Tudo que o Taomaru tem é o que o Hyakkimaru quer ter, que são as conexões e as suas partes. E essa é uma outra discussão interessante, porque, querendo ou não, o Taomaru agora é parte demônio, assim como o próprio Hyakkimaru é. Afinal de contas, essas partes que estão com ele são partes que estavam com os demônios. Então o que você tem agora? Você tem vocês. Por que os dois são. Por que é interessante visualizar os dois como os demônios? Porque os dois estão no inferno agora, nos seus próprios infernos, né? O Taomaru estava perdendo as suas amizades, perdendo os seus contatos, as suas conexões e perdendo a sua terra, o que era mais valioso para ele, as duas coisas, né? E o Hyakkimaru está perdendo a Dororo, basicamente, e está sem suas partes. Não é que ele perdeu na fato, na verdade é que ele não tem. Então os dois estão no inferno, os dois são demônios. Os dois estão no pior mundo possível para eles ali, né? E é isso que está entrando em batalha. O que está entrando em batalha são os dois piores mundos dos filhos do Daigo. O Daigo vendeu a sua família para os demônios, e é isso que ele está tendo agora. Ele está tendo o inferno está indo até o Daigo. O inferno está indo até o Daigo através dos seus filhos. A guerra com a Sakura está completamente em segundo plano. O inferno não está vindo de lá. Ele está preocupado com a Sakura, com o clã Sakura, mas o problema não está lá. O problema pro Daigo tá ali com os filhos dele, que ele nunca assumiu. Os filhos dele que ele manteve a distância. Os filhos deles que, apesar de ele falar que confia no Taomaru, que ele vai ser o descendente dele, ele não confiou no Taomaru, porque ele mandou o cara lá pra dar um jeitinho, pra ajudar o Taomaru quando o Taomaru tivesse com problema. Ele não confia tanto assim no Taomaru. O que acontece é, o pai tá lá na puta que pariu, e os dois irmãos brigando. E o pai acha que o inferno dele tá lá com a Sakura. Não, o inferno tá com os dois filhos, que são demônios agora. Isso é uma mensagem direta. Os dois filhos são demônios, então eles são o inferno. Não precisa pensar muito sobre isso. E tanto é isso que o Taomaru diz no final: eu vou ter o seu corpo, Hyakkimaru. O Taomaru e os seus amigos acabaram de receber partes do Hyakkimaru via demônio. Eles são agora parte demônio, tanto que tem o vermelhinho lá. Eles são parte demônios, de fato. Eles são parte Hyakkimaru, antes de mais nada, né? Querendo ou não, você tem uma relação entre agora o Taomaru sendo parte Hyakkimaru, tendo parte do Hyakkimaru e portanto sendo também um pouco Hyakkimaru, né? É uma briga também, por exemplo, do Hyakkimaru contra ele mesmo, né? Porque você está lutando contra as suas partes, você está lutando contra pessoas que têm partes suas, que têm relação com o que você é, e essas pessoas estão lutando contra você porque você tem o que elas não têm. Então os dois estão brigando pelas partes que o outro tem, porque eles são dois incompletos. E você tem as figuras maternas que estão aparecendo, que apareceram agora nesse episódio, que é o Jukai entrando no conflito. Primeira vez que ele entra em um conflito, de fato, inclusive. Primeira vez que a gente vê o Jukai tomando atitude, tomando a iniciativa de entrar no conflito e tentar buscar respostas para ele e talvez para o Hyakkimaru. E a gente tem a mãe pela primeira vez também, assim como o Jukai, entrando direto no conflito também. Então você tem as pessoas que estavam que acabaram querendo ficar ausentes do conflito durante toda a vida, percebendo os seus papéis, né? O Jukai, querendo ou não, ele decidiu não acompanhar o Hyakkimaru, decidiu inclusive falar para o Hyakkimaru não fazer o que ele está fazendo, mas ele não participou diretamente, ele não falou assim: você não vai fazer isso aqui, seu moleque do caralho. E a mãe do Hyakkimaru é a mesma coisa, porque ela literalmente se afastou de tudo isso e agora ela tá querendo participar porque ela entende que ela tem culpa no cartório. Então a gente tem as duas participações das figuras maternas que estavam ausentes e agora provavelmente vão ter alguma participação importante nessa parte final, nessa briga dos irmãos, né? Figura materna geralmente representa caminho, representa retomar o caminho que você deveria estar tomando. E quando você percebe que durante todo esse tempo, tanto Taomaru quanto o Hyakkimaru não tiveram um caminho para traçar, eles foram jogados no mundo, literalmente, porque querendo ou não, o Taomaru também foi jogado no mundo e falou:
tem esses dois moleques aqui, esses dois irmãos aqui, brinca com eles aqui, eles vão te ajudar pelo resto da sua vida, Daigo falando, né? Então, se vira com esses moleques aí. E os pais nunca contaram nada pro Taomaru, né? Então nunca deram um sentido pro Taomaru, um caminho pro Taomaru. O Taomaru tomou as suas próprias decisões, assim como o Hyakkimaru. Retomar isso agora, pegar essas figuras maternas que não tiveram essa responsabilidade durante todo o anime, eu acho muito interessante, porque a gente está falando da importância que tem alguém, no caso sua família, a importância que tem uma pessoa que te coloque nos trilhos, a importância que tem alguém de fora para te colocar no caminho certo, para te falar, para você observar de um outro ponto, porque ela importa para você, essa pessoa ela importa para você, então você escuta ela. E o quanto a falta desse tipo de pessoa faz você tomar decisões sozinho, e que essas decisões muitas vezes podem ser irresponsáveis e te levar para um inferno. E aí que entra uma outra questão que eu tinha falado no começo do vídeo. A Dororo diz pro Potrinho o seguinte: você não precisa de sua mãe para viver. Pelo mínimo contato que a Dororo teve com a mãe, ela já teve muito mais contato que os outros dois personagens. Então ela chegou numa maturidade que os outros dois personagens não têm, porque a participação da figura materna, no caso da Dororo, foi muito mais presente. Valorizada, até pela sua ausência também foi valorizada, porque ela tinha e depois perdeu. Conseguiu assimilar de que isso era importante, de que você ter uma pessoa importante na sua vida, você perder isso, você não quer mais isso, então você precisa tomar decisões para não perder pessoas na sua vida, pessoas importantes e coisas importantes na sua vida. A mãe dela conseguiu passar essa informação para Dororo. Então a Dororo mostra que você não precisa da sua mãe, a mãe em si, né? Você não precisa da sua mãe para te colocar nos trilhos, pode ser a Dororo, no caso do Hyakkimaru, né? Fica claro porque nesse episódio o Potrinho está sendo bem cuidado pelos caras do vilarejo ali. Ele tem pessoas para cuidarem dele. E isso reforça a questão do papel materno, do papel de pessoa que te coloca nos trilhos, de pessoa que coloca você no caminho certo, digamos assim, ou alguma coisa parecida com isso. Então isso reforça, porque o Potrinho ele não tá largado no mundo, que nem Hyakkimaru e Taomaru. Ele tá com pessoas ao redor cuidando dele, alimentando ele, colocando, treinando ele, sei lá, sabe? Cuidando de fato dele, mostrando o caminho certo, né? A Dororo sabe que é importante ter essa pessoa, porque lá no começo do anime a Dororo era uma ladranzinha, uma ladra. E ela encontrou o Hyakkimaru e ela teve alguém pra seguir, alguém pra compartilhar, alguém pra tirar ela daquele caminho que ela tava. Ela saiu do caminho de roubar, ela parou com isso, e ela começou a seguir o Hyakkimaru por vontade própria. Então ela tomou a decisão de sair do papel de roubar para virar uma pessoa correta, digamos assim, trabalhar e ajudar o Hyakkimaru a conquistar as coisas dele e acabar tendo algum benefício com isso, enfim. Ela achou alguém para cuidar dela e ela cuidar dele. Então ela sabe que ela não precisa da figura materna, ela tem uma pessoa que ela se importa e essa pessoa se importa com ela. Só que essa pessoa agora está se perdendo, então ela precisa meio que juntar as pecinhas agora da pessoa, que a pessoa tá no inferno dela. E galera, eu acho que é isso, eu acho que eu falei bastante. Tá dando 30 minutos de gravação, eu acho que diminuir bastante isso na edição, porque eu espirrei bastante durante essa gravação. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações. E também temos links aqui no comentário fixado e também na descrição de coisas que podem ser interessantes para você. Então dá uma olhadinha, você pode não saber o que é, mas pode ser coisas interessantes para você, então dá uma olhadinha. Tá? Vai lá, olha, vê o que é. Isso, entendi. Vai lá dar uma olhada. É isso, galera. Muito obrigado, valeu. Falou!